Anteriormente vimos o protagonista ser convidado para dormir na casa da garota que ajudou ele, a Sun-yi. E agora veremos o que aconteceu depois disso, e o que eles fizeram juntos. Enquanto eles estavam andando em direção à casa da mulher, aquela policial estava vigiando eles, falando que os guardas que ele derrotou mais cedo, eram das forças especiais, e não deveriam ser derrotados tão rapidamente assim por um garoto como ele. E que seria difícil para ela resolver essa situação sozinha e precisava de ajuda, pedindo ajuda ao seu irmão que estava numa missão e que era para ele analisar uma filmagem que ela conseguiu do protagonista. O irmão dela estava nas montanhas da Sibéria em uma casa especial toda armada, falando que sua irmã mais nova não deveria ter virado uma policial, mas que ia ajudar ela com seus casos, e que ele pelo menos era o capitão da unidade Espírito do Dragão, usando algum poder especial para pegar o seu notebook de longe e ver o que foi que a sua irmã mandou mais cedo, vendo então a cena que os guardas avançaram na direção do protagonista, e que isso era uma vergonha para aqueles guardas fortes, mas se impressionou vendo ele impedindo o ataque com somente um golpe, deduzindo que ele era um artista marcial ancião muito poderoso, mas que ao mesmo tempo saia do padrão que ele já conhecia, pedindo todas as informações do garoto que ele viu no vídeo imediatamente com uma expressão séria. Até que vemos o complexo de apartamentos onde a Sam morava antes, mostrando que ela acabou de sair do banho e chamando o protagonista para tomar o seu banho agora. Dizendo onde era o banheiro para ele usar, mas que era estranho que ela estava confiando nele assim tão fácil, e então o Lee Shen foi para o seu banho quente para pensar, falando que 5 anos atrás o seu mestre o salvou, pensando que era uma bênção que aconteceu na vida dele, mas era mais o começo de um pesadelo, de que ele foi preso em uma jaula com um tigre faminto, mas que para sua surpresa ele conseguiu vencer a besta e sobreviver à batalha. E logo depois ele aprendeu sobre o cultivo de poderes, sendo levado para diversos lugares perigosos para testar sua força, e que fez ele chegar perto da morte várias vezes. A única coisa que estava mantendo ele vivo era sua raiva e ódio que guardou durante todos aqueles anos, querendo se vingar de todos que estavam relacionados com o incidente que matou sua família, e fazer cada um deles pagar o que merecem. E depois vendo a Sam fazendo comida para os dois comerem, mas ela se lembra que ele não tinha roupas para usar depois do banho, pensando que ia ter que achar algo para ele. Mas na hora que ela considerou isso se lembrou que suas roupas de baixo estavam no banheiro ainda, correndo desesperada para esconder elas antes que o protagonista visse, entrando no banheiro achando que ele estava no banho para pegar as roupas, até que se depara com ele sem nada na sua frente saindo do banho, ficando sem palavras ao ver o corpo dele com seus próprios olhos, saindo correndo do banheiro com vergonha de ter tirado vantagem daquela situação, se trancando no seu quarto deitada na cama, falando para ela mesma que não tinha visto nada, reclamando consigo mesma. Mas esse momento deu a oportunidade para o protagonista resolver alguns problemas inacabados de antes. E vemos então a mansão da família poderosa que estava na festa, que era toda rica e chique, e o pai do garoto de antes estava muito estressado com o seu filho naquele dia, falando que se não fosse por ele, o seu mestre de artes marciais não estaria no hospital, deixando toda a família em perigo. Mas o garoto fala que como elas têm o seu avô, nada ia acontecer com a sua família agora, porém o homem ainda não se sentia seguro até ver o protagonista morto na sua frente, e que amanhã vão até a montanha do avô para pedir ajuda. E o garoto falou que ia quebrar os membros do Lee Shen e torturar a Sam na sua frente, mas então de repente aparece uma sombra falando, que se ele realmente iria ousar tocar na garota, e deixando os dois apavorados com a sua aparição na janela, o protagonista se senta na cadeira ao lado deles falando que eles precisam falar sobre esse assunto, e se o Lee Shen ia matar eles, mas quando duvidaram disso, o protagonista usou seu poder para cortar a garganta do filho do chefe da família em um movimento, fazendo ele perguntar se ainda acha que ele não ia ter coragem de matar eles, e o homem com medo falou que não tinha remorso do que aconteceu naquele dia, para poupar a sua vida, porém o Lee Shen não aceitou e ficou rindo na sua cara daquela situação que ele estava nesse momento, perguntando se ele se lembra do que aconteceu 5 anos atrás no incidente que matou a família Lee, percebendo então que ele era o sobrevivente que acreditava estar morto quando caiu no rio.
Mas então o protagonista colocou sua mão em seu rosto emanando poder, e dizendo que ele não era um artista marcial que eles conhecem, ele era chamado de cultivador, algo muito mais poderoso do que ele sequer poderia imaginar alcançar, e que pode matar qualquer um com somente um corte, matando então o homem com sua mão. E momentos depois, em uma montanha distante, o avô daquele homem e pai do chefe estava treinando seus poderes quando cuspiu sangue e sentiu que o seu filho e neto foram assassinados por alguém, jurando em seu nome que vai achar o homem que fez isso e se vingar. E no dia seguinte, no apartamento da Sam, vamos também o protagonista treinando o seu poder como um dragão dourado voando em sua volta, dizendo que a energia da China era muito fraca, e que para ficar mais forte, ia precisar de remédios especiais. Pensando que o aniversário de morte dos seus pais era em uma semana, e iam até o seu túmulo para vê-los, lembrando então de uma pedra que seu pai deu para ele como herança, mas que não era uma pedra comum. E na pedra estava escrito para ele derramar uma gota de sangue para identificar que ele realmente era o dono daquela pedra, e ao fazer isso aconteceu algo parecido com uma poderosa explosão no seu rosto que fez ele ficar tonto e desmaiar. E o protagonista de repente acordou no meio de um cemitério cheio de espadas e armas no chão, tendo uma enorme dor de cabeça ao tentar se levantar do chão todo ferido, vendo então uma névoa preta se formar na sua frente, não conseguindo identificar onde ele estava agora, até que alguma energia negra estava saindo do chão e dos túmulos que estavam perto dele até o céu, formando um enorme espírito com as armas apontadas na direção do protagonista, falando que ele estava no cemitério da reencarnação, e que ele não consegue nem convocar a tumba mais fraca que eles têm lá dentro, e o monstrão então gritou com o Lê Shen de que se ele não quer morrer era para sair dali imediatamente. E isso fez ele acordar na mesma hora na cama que ele estava mais cedo, em desespero e quase sem ar para respirar, pegando a pedra de novo pensando que era um tesouro ancião, levando em conta que se ele ficar mais forte pode invocar o poder de uma tumba muito poderosa, percebendo que se ele conseguir isso vai ter acesso a mais de centenas de grandes reencarnações e seus poderes. Mas antes que ele pudesse fazer mais algo, a Sam chama ele para o café da manhã não ficar frio para ele comer, falando que já ia lá comer junto com ela. E com os dois na sala ele elogiou a comida dela e o jeito que estava cuidando dele desde a noite passada, pedindo então para ficar lá por mais tempo pelo inverno e comer tudo que ela preparar, mas ela disse que ele teria que pagar o aluguel de ficar lá dentro e limpar as suas próprias coisas que sujar, mas o problema era que ele não tinha nenhum dinheiro com ele por agora. Então para compensar isso ele escreveu uma receita de um produto de beleza para ela usar na sua companhia de beleza, que iria cobrir o seu aluguel com certeza. Falando que a sua receita com certeza vale pelo menos 10 milhões na sua companhia, e de repente a Sam recebe uma ligação da sua chefe Xia Roshi, chamando ela para uma reunião imediatamente na empresa, falando então que estava com pressa e era para o protagonista achar um trabalho logo, pensando que a China não praticava mais medicina, indo trabalhar com isso nas ruas. Tentando de todo jeito dar descontos e oportunidade para as pessoas que precisavam dele, mas ninguém queria acreditar no que ele dizia, e estavam ameaçando chamar a polícia para ele, até que então aparece uma garota pedindo por sua ajuda em um lugar separado. Levando ele então para sua mansão, que deixou ele impressionado com o tamanho daquele lugar que ela morava, dizendo que com certeza iria curar o seu pai do que ele sofria, mas na verdade ela não queria isso. Ela tinha chamado ele para mentir por ela como estava fazendo nas ruas, e que iria pagar 100 mil para ele fazer isso agora mesmo, aceitando então a proposta porque precisava daquele dinheiro. O que ele precisava fazer era mentir que era um médico e ia levar ele para as montanhas curar a sua doença, sendo que na verdade ele vai morrer amanhã segundo um profissional, e que se fizer isso a sua mãe vai poder aceitar a morte do seu pai de uma forma melhor, que era uma coisa cruel de se fazer, mas o protagonista estava disposto a fazer isso por ela. E entrando dentro da mansão avisou que ele era um médico que veio ver o seu pai, vendo ele na sua cama quase à beira da morte, falando que ele realmente estava à beira da morte, e nenhum médico comum seria capaz de curar ele, e que o ar da morte já estava em todo o seu corpo, e quando alcançasse sua cabeça era o fim até mesmo para alguém imortal. E a condição dele era um câncer nos pulmões que ninguém foi capaz de curar nas suas condições e iria morrer logo, pedindo para que ele por favor esconda isso da sua mãe para que ela não descubra. Mas então de repente sua mãe entra no quarto sem ela perceber, falando que sabia sobre a situação do seu pai e que ele iria morrer amanhã acompanhada de um médico que antes prometeu que não ia contar nada para mais ninguém.
E o culpado disso era o seu irmão, que contou tudo para sua mãe ficar ainda mais triste do que antes, falando que já tinha organizado o funeral e onde ele ia ser enterrado de uma forma honrosa, sabendo que sua mãe ia ficar triste com a morte do seu pai e que acabaria morrendo logo depois dele, e desse jeito ele iria comandar a família e receber quase todo o dinheiro. E a garota acusa dele de ser um monstro que só queria o dinheiro dos seus pais e estava feliz com a morte deles, deixando ele então muito irritado ao ponto de tentar espancar a sua irmã mais nova na frente de todo mundo, mas antes que ele fizesse isso, o protagonista socou a cara dele e jogou no chão com toda a força, falando que o pai dele ainda não estava morto. E aquela reação agressiva surpreendeu o médico e a mãe do garoto que foi espancado, falando quem ele é para tocar no futuro chefe da família quando o pai dele morrer. Mas então o protagonista fala que se derem 10 milhões para ele agora mesmo, ele poderia salvar o paciente que estava à beira da morte. E todos ficaram esperando fora do quarto pelo milagre que o protagonista ia fazer, perguntando se ele realmente era capaz de salvar aquele homem, com a garota cobrindo a mentira dele e que ia usar aquele dinheiro para levar o seu pai morto para longe da sua mãe de uma vez por todas. E o garoto sabia que aquilo tudo não passava de uma farsa para que eles dividam a fortuna que o velho ia passar para eles, e que quando ele virasse chefe da família ia colocar o protagonista na prisão junto com sua irmã. Mas dentro do quarto o protagonista estava encarando o pai deles, dizendo que ele era muito sortudo de ter encontrado o protagonista ali naquele dia, e que o seu mestre há muitos anos ensinou a ele a arte da cura o suficiente para trazer ele de volta dos mortos, invocando poderes misteriosos então para poder curar aquele homem que estava morrendo, tirando todo o espírito maligno que estava dentro daquele cara que estava consumindo a sua vida, destruindo todos aquela sombra que apareceu na sua frente, curando ele completamente, mas que ao mesmo tempo fez ele ficar cansado de tanto que ele fez e precisava praticar mais, avisando para todos que ele estava prestes a acordar e sair da cama. E a mãe, feliz acreditando nele, ia dar o cartão com todo o dinheiro que ele merecia por ter curado seu marido, e o garoto tentou impedir ele de receber o dinheiro porque o seu pai estava com câncer terminal e não tinha como curar ele, porém o protagonista pegou a mão dele e começou a esmagar e pegou o seu dinheiro, falando que daqui 3 dias ele teria que voltar e dar um remédio para o homem ser curado completamente. E enquanto ele estava andando para sair da mansão, achavam que ele estava roubando a família por ter mentido por eles, mas na verdade momentos depois o pai dele saiu do quarto vivo e bem na frente de todos, que ficaram chocados com a sua rápida recuperação, falando que foi tudo graças ao protagonista que salvou ele, sabia de tudo que o seu filho fez enquanto estava doente, e que não ia deixar nenhum centavo para o garoto arrogante. E vendo então na empresa da Sam, eles estavam com um problema de que eles seriam esmagados pela concorrência, se eles não lançarem um novo produto de beleza oral, e ela não sabia o que eles poderiam fazer. E enquanto ela estava sentindo algo incomodando no seu peito, viu que tinha deixado a anotação do Leshen guardada com ela, lembrando que ele disse que isso era uma fórmula que valeria mais de 10 milhões, porém apareceu uma mulher na sua frente pegando o papel, falando que estava escondido em sua roupa íntima, rindo daquela receita que parecia ser falsa de uma pílula da beleza, brigando com ela sobre essa sua receita falsa como se fosse um tesouro especial, perguntando se ela dormiu com alguém para pegar essa receita de um homem, mas ela não era desse jeito. Até que de repente a mulher rasgou todo o papel falando que estava fazendo um favor para ela, jogando no lixo, que resultou nas duas ficarem brigando no meio da reunião, e a única coisa que conseguiu parar as duas foi a sua chefe Xia Roche aparecer na sala como presidente com raiva de ambas, como se elas fossem ser mortas com somente um olhar dela. Falando na reunião que sua empresa estava muito atrás nos produtos líquidos de beleza, e que eles não evoluíram nem um pouco depois de tantos anos fazendo produtos novos, e o maior problema era que eles não tinham mais receitas anciãs para usar nos seus produtos que fariam eles famosos. Porque essas receitas são muito raras, e os pais da Xia queriam vender o seu grupo por um casamento, ouvindo então aquela mulher de antes falar que a senhorita San tinha uma receita de um elixir da beleza com ela, e um deles percebeu que se isso for verdade a sua empresa está salva e vão poder ser ainda mais poderosos. E quando viram aqueles papéis rasgados na sua frente, muitos achavam que era algo falso e ficaram falando sobre ele, mas um deles viu algo importante em um dos pedaços do papel rasgado na mesa.
Ele descobriu que aquela fórmula era verdadeira e precisavam dela completa porque era algo que eles usaram para começar a empresa, juntando todos os papéis com a ajuda dos outros, falando que a mulher de antes poderia ser presa por ter destruído uma receita anciã perfeita, mas ela não sabia que aquilo era mesmo real, se arrependendo do que fez, fazendo ela então ser rebaixada para uma mera vendedora de uma das lojas da empresa pelo seu crime. E quando a Sam voltou para casa procurando e chamando pelo Leshen achando que ele não estava lá e se sentou no sofá, pensando que ele era forte e sabia de uma receita importante para a sua empresa, pensando que precisava dele do seu lado mesmo sem saber a sua identidade e que precisava manter ele ao seu lado, até que de repente ele apareceu atrás dela porque ouviu seu nome sendo chamado, mas assustou a Sam com sua aparição, conversando que a sua receita foi rasgada e que achava que não era real de verdade. E quando ele ouviu isso, achou que ela não era forte o suficiente por ser de iniciante, e que poderia escrever outras ainda mais poderosas, e antes dele ir dormir fez um pedido importante, de que a sua chefe Xia Roshi queria ver ele pessoalmente, a mesma mulher que não conseguiu ver no dia que chegou na cidade, mas ele ficou recusando para se fazer de difícil porque era estranho que agora ela queria ajudar ele de repente, até conseguir um acordo para a mulher fazer o que ele queria no dia seguinte. E no final vemos a mulher falando que vai se encontrar com ele e que não era um problema, mas surpresa que ele mudou de um dia para o outro de sua opinião, e no dia seguinte o protagonista estava entrando em uma enorme farmácia local que encontrou, querendo ver tudo o que estava lá dentro. Dando uma olhada nas coisas em volta, até perceber uma pintura de uma criatura mitológica pendurada em uma das paredes, falando que para uma réplica era muito bem feita. E os donos daquele lugar apareceram reclamando do que ele falou, de que aqui era um tesouro e não uma réplica, perguntando como que ele sabia que aquilo era falso, sendo que foi verificado por profissionais de arte, mas na verdade todos eram burros por não terem percebido a verdade. Mas que poderiam deixar lá dentro para enganar os outros que estavam lá dentro, mas ele ficou decepcionado que em uma farmácia tão grande ele não achou que tinha tanta coisa boa, deixando aquela garota irritada ao ponto de querer ensinar uma lição para ele, mas não podia mostrar o seu poder na frente de pessoas normais, avançando mesmo assim na direção do protagonista com um poderoso chute de uma artista marcial, fazendo seu avô pensar que ela ia matar ele com somente um golpe. Mas o Leshen segurou o seu pé no meio do ar como se não fosse nada especial, e que isso não era nada, e aquilo que aconteceu era impossível na visão da menina. Gritando para deixar ela no chão e que era um pervertido, porém ele pegou ela e arremessou no chão como uma punição por ter sido uma menina ruim, falando que as artes marciais anciãs eram para homens e que ela não ia chegar muito longe se não ficasse praticando ou poderia se tornar inútil em todas as maneiras. E esse comentário deixou ela com raiva, mas fez também o seu avô perceber que ele era um garoto muito poderoso por ter segurado o seu pé sem nenhuma energia. E que se ele não tivesse mostrado misericórdia poderia ter morrido, mas a garota continuou se achando dizendo que ele não sabe nada sobre o verdadeiro Ki, e ela que fez isso sem querer, porém ela ficou apavorada quando mostrou toda a energia roxa do protagonista sendo revelada, e que ele sabe como se usa o verdadeiro Ki. E aquilo fez com que ela fugisse para bem longe com medo do que poderia acontecer, mas seu pai o respeitou como um verdadeiro artista marcial e que era para sua neta pedir perdão para o jovem que estava muito acima deles. Vocês gostaram? Se quiserem mais vídeos assim se inscrevam no canal e ativem o sininho.